Gravando. Pode começar, João. Pode. A mocinha não conversou, aquela vozinha lá que fala inglês, né? Mas ok. Boa noite, né, para vocês. Meu nome é João Gabriel, né, juntamente com o professor Luiz Ortiz. Nós estamos hoje iniciando o nosso segundo encontro, né, de atendimento, e a gente compartilha algumas informações que acaba sendo uma aula, né, da disciplina de Fundamentos de Comercialização, aqui do ProEja, né, do curso de qualificação em auxiliar em administração. Hoje eu vou iniciar a minha fala aqui, né, usando como tema como os aspectos externos de uma empresa impactam, né, na demanda, na procura por seus produtos. Esse tema, ele está relacionado ao material que o professor Ortiz disponibilizou para vocês na aula 1, né, que é a apostila principal, é o nome do arquivo. Não sei se vocês já salvaram, né, ou se vocês têm o hábito de... Quem usa o computador, né, é mais fácil do que quem usa o celular. No caso do celular, eu não sei como seria, né, a organização de arquivos de vocês, mas agora, principalmente nesse sistema de aula remota, quem tem um computador, se puder criar as pastas das disciplinas, é interessante que todos os materiais sejam salvos, embora eles estejam, né, lá no Moodle, vocês podem acessar quando quiserem, mas vocês terem um arquivo próprio de vocês no computador de vocês, offline, ele é muito importante. E nós pegamos esse tema aqui lá do capítulo 1. Os meus eu salvo tudo. Salva, né? É muito importante isso. Um download. Isso é muito importante. Aí, esse tema está lá no capítulo 1, né, que foi replicado, né, nessa segunda aula lá no Moodle. Eu gostei demais, sabe, do nosso primeiro encontro. O professor Ortiz, ele compartilhou, né, uma visão muito interessante com relação, né, ao que seria vender, a uma nova visão do que seria vender, para a gente não ficar só com aquela ideia, né, antiga de entregar ou de ter o produto. E eu queria perguntar para vocês, né, se de tudo que foi discutido na aula anterior, alguém teve alguma experiência, né, relacionada ao seu trabalho, né, perto do que nós conversamos, ou algo que nós conversamos, vocês conseguiram colocar em prática, ou vocês viram, né, isso em alguma circunstância, algo que tenha sido positivo para vocês. Né, vocês têm algo a compartilhar com a gente? Queiram compartilhar? Se não tiver nesse momento, não. Durante a aula... Sim? Alguém falou alguma coisa? Não. No momento ainda não. Ah, tá bom. Se não lembrar neste momento, né, se decorrer da aula vocês lembrarem e quiserem compartilhar, é muito interessante. Uma sugestão que eu dou para vocês é o seguinte: esse curso, ele tem somente duração de 2 anos, 4 semestres, e ele tem somente uma disciplina técnica, ou seja, uma disciplina da área técnica, da área, né, da administração, né, que é ofertada. E eu acho que, assim, quanto mais prático vocês conseguirem enxergar, né, às vezes a gente fala de teoria, a gente consegue relacionar com a prática, a gente tenta dar alguns exemplos, né, mas se vocês conseguirem levar para o cotidiano de vocês, para o convívio de vocês, principalmente para o trabalho de vocês, eu vejo que vai fazer uma diferença muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Então, quem tem um negócio próprio, quem é empreendedor, ou quem trabalha em alguma empresa, vou dar só um exemplo para quem trabalha em alguma empresa. Que também faz atendimento. Eu trabalho na confecção, que também faz atendimento ao cliente. E lá essa semana a gente tá tendo problemas. Essa semana eu trabalho na confecção, que a gente faz atendimento ao cliente. Lá essa semana a gente está tendo problemas com o achar alguns tecidos. Aí o que a gente chega no cliente e conversa com ele? Para ele escolher geralmente de 2 a 3 tonalidades. Por quê? Porque aí ele não fica sem o produto que ele precisa. Então, o que a gente está fazendo é abordar outro caminho para o cliente não poder ficar sem o produto. Ele tem uma outra alternativa. Ah, isso é bom. E
E o que você está falando aí está relacionado a um pouquinho que nós vamos falar hoje, que é algo que está relacionado ao fornecedor, né, ao fornecimento de matéria-prima, de insumos aí, e que às vezes está um fator externo à empresa, que está fora do controle de vocês, mas vocês precisam encontrar uma alternativa, né, para poder tentar minimizar esse impacto ou sanar esse problema, né. É muito bom, né? Obrigado pela sua participação. E só concluindo o que eu dizia, quanto mais prático vocês conseguirem levar algum aprendizado que vocês estiverem nessas disciplinas para a rotina de vocês, no caso de quem trabalha como funcionário, vocês começarem a agir de maneira diferente, vocês vão perceber duas coisas, né? Um crescimento profissional, pessoal, e quem sabe, né, até um reconhecimento, né, por parte dos patrões aí, né, pela sua proatividade. Essa é a dica que eu queria dar para vocês, né, e sempre que eu puder mencionar essa questão de vocês colocarem em prática, né, e levar para o cotidiano de vocês, é importante. Para quem é empreendedor, é assim, enriquecer, né, a sua oportunidade, o seu negócio e você crescer, né, profissionalmente aí também. Falando em crescer profissionalmente e também do curso de vocês, eu creio que não deu tempo, né, de vocês fazerem um uniforme. As turmas anteriores, geralmente elas fazem um uniforme, né, os meninos fazem um uniforme e colocam o símbolo da administração, que é um símbolo azul, que eu estava vendo aqui, eu não coloquei no slide, para não ter muita imagem, mas eu vi que é a mesma imagem que está no grupo do WhatsApp, né, pro EJA 2 lá, né? Aquele símbolo azul lá é um octógono, né, que é o símbolo da administração. A administração é o curso ao qual eu sou formado, né, um curso que teve, na sua concepção, uma profissão que teve a colaboração de diversos profissionais como o professor Ortiz, da área de economia, engenheiros, né, diversos profissionais de diversas áreas do conhecimento ajudaram, né, na concepção, né, da ciência, da administração, e a partir da administração ser vista como uma ciência. O que é ciência? É algo que foi testado, validado, né, observado, e a partir que é testado, validado e observado, ele pode ser replicado, né, isso pode se tornar um conhecimento, pode ser aprendido, aí onde forma a profissão. E por que eu estou fazendo essa introdução para vocês e falando do símbolo da administração, né, da referência que vocês têm inicial? Existe, né, algumas teorias que foram desenvolvidas para a formação dessa ideia da administração enquanto ciência, e essas teorias, elas acabam sendo algumas um pouco mais complexas, outras mais objetivas, mas elas tiveram algumas ênfases, né, alguns eixos de observação. Eu vou ver se não sei se vocês vão ver o mouse. Vocês estão vendo a setinha do mouse? Não. Tá vendo? Aí, Não. tarefas, né? Eu vi. A primeira observação que foi feita, né, a partir de um estudo mais sistemático, era quando se observava, aqui está a ênfase nas tarefas, quando se observava o modo com que as pessoas trabalhavam, né? Peraí, tem umas que trabalham mais rápido do que as outras, tem umas que podem se especializar, né? Então eles começaram a fazer uma observação mais racional desse trabalho lá na linha de produção, né? E tem uma fala que chama Estudo dos Tempos e Movimentos. Vocês tiveram disciplinas de fundamentos da administração no primeiro semestre, ou foi outra disciplina? Vocês se lembram? A disciplina que era da área de administração que vocês tiveram no primeiro semestre, vocês se lembram o nome dela? Fundamentos. Sim. Fundamentos da administração. Fundamentos de administração. Possivelmente o professor falou dessa questão, né, da observação do trabalho ali, e talvez até tenha passado um filme, tem alguns que gostam de passar, um filme do Chaplin fala de tempos modernos, né, é muito interessante. Mas o que acontecia lá há mais de 100 anos, né, há pouco mais de 100 anos, ainda acontece hoje. O que as pessoas continuamente repetem? Uma observação somente no trabalho do funcionário, no ambiente interno. Essa observação aqui, essa ênfase nas tarefas, né, foi um enfoque que trouxe uma colaboração muito grande. No entanto, o enfoque dela era no ambiente interno, somente nas tarefas. E por que eu estou colocando aqui para vocês? Nós vamos chegar lá até, né, numa visão um pouco mais ampla, né, do que seria, né, o papel de um gestor,
Mas foi uma contribuição muito grande, mas também, né, não poderia se olhar somente nas tarefas. Aí vem uma outra, né, observação, aqui tem o nome das teorias, eu não vou entrar no nome delas e falar a maioria das coisas que elas fazem, mas eu quero dar um resumo aqui para vocês. Depois de olhar somente o trabalho das pessoas dentro da empresa, a ênfase na estrutura, que é esse segundo tópico aqui, ó, com a teoria clássica e neoclássica, elas já começavam a olhar a estrutura da empresa, os departamentos, né, as funções de um gestor, né, e a empresa de uma maneira mais formal, né. Então, o primeiro é a ênfase nas tarefas, depois eu olho para a empresa como um todo. Isso aqui é muito importante, eu não falo que não é importante, mas o pensamento foi evoluindo. Depois eles chegaram num ponto, olha, eu olho o que as pessoas fazem, eu olho na estrutura e depois eu tenho que olhar qual que é a motivação dessas pessoas. Aí entra aqui a ênfase nas pessoas. Um enfoque muito interessante que começa aqui é na comunicação, na liderança, né, em como que um aspecto que talvez que eu consigo gerenciar e talvez eu não consiga gerenciar, que é questões relacionadas à motivação das pessoas, a liderar essas pessoas dentro da minha empresa, começou a ser estudado, ou seja, tem um monte de informação e conhecimento que também, né, ajuda a perceber. Mas esses 3 primeiros tópicos aqui estão relacionados à empresa da porta para dentro. Eu estou olhando a empresa da porta para dentro. E veio um outro enfoque, né, de observação que fala o seguinte, olha, esse que está de vermelhinho aqui, ó. A empresa, ela está dentro de um contexto onde eu não consigo controlar as tarefas, a estrutura, as pessoas, eu posso tentar controlar. Está dentro do meu domínio. Agora, existe algo no ambiente que eu não controlo e que ele tem uma grande ênfase, ele tem uma grande influência na minha empresa. É o exemplo que a minha colega, aqui eu estava na tela de apresentação, não vi quem falou, é o seguinte, olha, estou com um problema, eu não estou tendo tecido disponível. Depois, da empresa para dentro, eu controlo. Eu tenho esse e esse como alternativas para substituir. Mas, e se o cliente quiser o tecido específico, que no mercado não está sendo encontrado? Então, já é algo que já está fora do nosso controle. E é algo que precisa ser gerenciado também. Talvez eu não vou lá no mercado fazer com que eu encontre esse item que está faltando, esse insumo. Contudo, eu posso começar a gerenciar a minha empresa, né, de uma forma a olhar também para o ambiente. E esse olhar para o ambiente é o que nós vamos falar hoje. Né? Eu fiz essa introdução aqui só para citar para vocês que o curso que vocês escolheram tem todo esse conhecimento disponível, são apenas 4 disciplinas que vocês terão durante todo o curso, as práticas, né, administrativas, mas um pouquinho de cada uma delas a gente acaba falando. Eu até vi no que o professor Ortiz vai falar, quando eu falei de motivação aqui, ele vai trazer uma dica muito interessante para a questão das motivações. E aqui, ó, nesse desenho aqui, eu tentei procurar, não encontrei, né, na minha época de faculdade, os professores até usavam um prédiozinho, né, como se fosse uma indústria, uma fábrica com chaminé, para falar da empresa. Né. De azul aqui, ó, é a empresa que nós estamos, que nós temos, que nós trabalhamos, né, a organização. O ambiente interno, né, é a organização, é onde que nós temos esse controle que eu falei para vocês, né. Eu tenho influência nas pessoas, no que as pessoas fazem, nos cargos, nos departamentos, nos maquinários, na infraestrutura que eu tenho disponível aqui, mas a empresa, ela está inserida em um contexto de um outro ambiente que esse vermelhinho aqui, ó, que é um ambiente operacional, onde tem muita coisa que eu preciso me relacionar com elas, né, os clientes, os fornecedores, os órgãos reguladores, quem determina o que pode, o que não pode, no caso de governo, mão de obra disponível, né, ameaça de produtos que podem vir, né, e de repente ser um produto alternativo ao que eu tenho na minha empresa, concorrência, né, novos entrantes são concorrentes, esses aqui são os concorrentes que já estão estabelecidos e tem novos concorrentes que podem surgir. Eu posso também fazer parceria e aliança com outras empresas, ou seja, tem uma série de variáveis, isso aqui nós chamamos de variáveis, né, que estão fora do meu contexto de controle, mas que são extremamente importantes aqui. O principal deles, ó, não vou dizer o principal, todos são importantes, mas tem um fundamental aqui, ó, que são os clientes, né? Está fora do meu contexto, do meu controle, mas eu preciso alcançá-lo. Eu tenho uma relação direta com ele, eu preciso interagir com ele.
E nesse outro ambiente um pouco mais amplo aqui, também um ambiente externo, que a gente chama de macroambiente, existem fatores que realmente, esses aqui estão totalmente fora do meu controle, mas que eles se influenciam diretamente na minha organização. Né, aqui, não sei em qual desses aqui, professor Ortiz, entraria a pandemia. Né, não sei, algo que começou talvez lá no ambiente internacional, né, que de repente ele vem e causa uma influência muito grande, político, legal, econômica. Eu e o professor Ortiz falávamos de lockdown, né, tem uma cidade, o estado de Santa Catarina está falando novamente em lockdown. Esse ano foi totalmente atípico, né, algo que estava totalmente fora do nosso controle começou a influenciar na nossa relação de trabalho, se eu tenho trabalho, se eu não tenho, nos meus clientes, como eu vou receber os clientes, né, e é algo que assim, que as empresas precisaram se adaptar, né, olhar para esse ambiente e se adaptar. Eu gostaria de trazer essa visão para vocês, que aqui dentro de onde eu preciso ter minha rotina, nós vamos falar muito sobre o que nós podemos fazer, mas eu preciso sempre ter esse olhar, né, para cada um desses fatores, e todos esses fatores, eles vão influenciar, né, na minha empresa. Se eu for olhar para a minha empresa de um ponto de vista estratégico, agora se for olhar para a empresa daquela relação a relação de erro e tentativa, né, de tentar e ver se dá certo ou não, aí as pessoas muitas dão certo porque elas vão por intuição, por instinto. Mas quem olha, quem vai fazer um planejamento, e na hora de fazer um planejamento você consegue observar esses fatores aqui, ó, a tendência é você ter um planejamento mais sério, um planejamento que você consegue olhar para o futuro, talvez. Talvez não, né? Se você tiver essa percepção, você consegue olhar para o futuro, daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e dentro da administração e as grandes empresas, elas pensam dessa forma. Talvez um pequeno empresário, um empreendedor, ele não está pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos, porque ele está pensando em sobreviver, ele está pensando em se manter no mercado. Mas dentro de casa, uma mãe ou um pai, quando ele visualiza, eu quero educar meu filho para ele ir para a faculdade, que é o caso de uma das nossas colegas aqui, e o filho hoje está na faculdade, ela está mais feliz, ela está tendo uma visão de longo prazo. Ela está olhando lá para o futuro. Né? Existem fatores que colaboraram ou não, né, que ela observou ou não, para que isso viesse a se concretizar, mas nos negócios e na visão de um gestor, de um empreendedor, isso é muito importante. Professor, o que tudo isso tem a ver se eu sou funcionário de uma empresa? É o que eu falei no início. Se vocês conseguem levar essas informações, ou discutir isso com o patrão de vocês, ou ajudar no planejamento, numa intenção de compra de uma máquina, num financiamento que vai ser feito, num empréstimo que vai ser feito, ou numa decisão de produto, ou uma decisão estratégica de fornecedor, levando em consideração esses fatores aqui, ou uma situação de mercado, que eu digo assim, socioeconômico, cultural, demográfica de uma população, gente, vocês podem ajudar a mudar os rumos de uma empresa. Aí não fica somente na questão da sorte, no erro e na tentativa. Né? Esse slide aqui é igualzinho. No interior ele só traz nomes diferentes, a diferença é que aqueles nomes que já são mais familiarizados para vocês, está aqui dentro do interno. A parte organizacional, financeira, marketing, eu esqueci de colocar, era para ter colocado um destaque aqui, nós vamos falar sobre essa palavra durante a disciplina toda, pessoal e produção, né? Isso aqui só está descrito de outra forma, mas só para vocês compreenderem. Ambiente interno, que está dentro do nosso controle, a gente vai tentar fazer o máximo de esforço, mas de forma estratégica a gente tem que estar olhando, né? Eu vou usar um termo bem popular que o pessoal usa aí, fora da caixinha, fora da casinha aqui, né? A gente tem que olhar para um ambiente um pouco mais amplo. E tem 2 aspectos, né, que nós podemos olhar, né, e do ponto de vista mais prático, existe um diagnóstico, né, que a administração faz, é muito prático de ser, não é complexo, não é difícil de ser compreendido. Esses 2 primeiros quadrantes aqui, ó, eu posso olhar para o ambiente interno e posso determinar, né, alguns pontos a serem verificados, e posso olhar para o ambiente externo e também olhar outros pontos que a gente chama de oportunidades e de ameaças. Né? Quando eu tenho esse cruzamento dessas informações dentro do que eu tenho possibilidade de fazer, eu consigo construir cenários. Né? E o que é construir cenário? É para olhar para o futuro, é imaginar, é projetar. Né? Cenário é como se fosse o cenário de uma novela. Existem novelas que são feitas aí que aquelas casas e as cidades são todas cenográficas. Existem filmes que são assim, o que eles fazem? Eles projetam algo para a gente ver e visualizar. Porque da maneira que eu projeto, que eu desenho, que eu faço um projetinho, e eu consigo visualizar, aquilo se torna mais real, se torna um pouco mais palpável, ou pelo menos instiga mais o desejo de querer alcançar. Isso tudo aumenta a motivação,
né, e você consegue formular as estratégias. O que o pessoal da administração tem que consegue ser utilizado? É como se fosse, eu gosto de usar bem esse exemplo, é como se fosse um exame de raio-x ou exame de sangue, esses exames laboratoriais que se fazem aí. Você vai no médico, basicamente eles fazem os exames de laboratório e fazem o exame de sangue, que a partir deles, com os sintomas, com o quadro clínico que é analisado, o médico consegue fazer um diagnóstico. E qual que é o objetivo de realizar o diagnóstico? É ver qual que é a situação atual. Né? Vou pegar o exemplo aí do quadro, né, de um jovem que está em repouso, que foi diagnosticado com Covid, tem que fazer o diagnóstico e vai olhar a situação atual. Ele olha todo o contexto, faz alguns exames e verifica, né, os relatos clínicos, né, do que ele está sentindo, para chegar numa conclusão. É isso, não é isso. Né? O que nós temos que tomar cuidado, agora que eu sei a situação atual, eu sei como está, o que eu tenho que tomar cuidado para que aquilo que eu não desejo não venha acontecer. Ou, se eu estou construindo um cenário, se eu tenho um objetivo, o que eu preciso fazer para que esse objetivo venha a ser alcançado? Né? Então, caso de médico, a gente vai para que o pior não aconteça. Né? Dificilmente a gente vai no médico quando a gente está bem. A gente vai no médico porque está passando mal. O que eu quero fazer? Melhorar. No caso da empresa, a gente tem que fazer o diagnóstico não só porque a situação está ruim. Devemos fazer quando está ruim e precisa ser feito. Mas muitas vezes nós temos bons objetivos, temos muitos desejos, empresários, empreendedores têm muitos desejos, mas para eles alcançarem esses objetivos aí, tem como eles fazer um diagnóstico, verificar qual é a situação que ele está e verificar se ele vai ter condições de alcançar isso, ou o que ele precisa fazer para alcançar esses objetivos. Aí a gente usa essa ferramenta aqui, ó. Estou falando tudo isso para vocês para citar aqui. É uma ferramenta muito simples, se chama SWOT. Né, que ela verifica o que a empresa tem de força, de fraqueza, de oportunidade, de ameaça. E, novamente, aqui embaixo, o ambiente externo, ele tem que ser considerado. Né? Eu vou olhar para o ambiente externo e vou tentar coletar informações. Que informações? Porque a gente não tira tudo da cabeça, a gente vai para esses tópicos que nós estamos mencionando aqui, e a partir deles eu tento descrever a minha percepção, né, nesses tópicos, e se eu não tenho essa informação, de repente eu tenho que recorrer a especialistas, a um contador, a um administrador, a um economista, né? São pessoas que sempre, né, vão dar boas contribuições. E como que funciona essa ferramenta? No caso, que é o que nós vamos falar hoje, especificamente de ambiente externo, né, o tópico da aula é como os ambientes externos influenciam a demanda dos produtos, é essa relação, né, de ameaças e oportunidades. Né? Aquilo que está fora da empresa, ela pode ser uma ameaça, pode ser um problema muito sério para a empresa, ou ela pode ser uma grande oportunidade. Né? Eu coloquei de amarelinho aqui, até colocar de vermelho para poder chamar a atenção. A oportunidade que não é aproveitada pelas empresas, elas podem se tornar uma potencial ameaça. Uma oportunidade que não é aproveitada pela minha empresa, se o meu concorrente aproveita, ele, não, está surgindo aí um novo produto, né, e a minha empresa não decidiu fazer parceria com esse fornecedor. Se o concorrente faz, isso se torna interessante para o mercado, vai se tornar uma ameaça para mim, porque eu vou ficar para trás. Esse produto pode ser um produto que vai ser concorrente, um produto substituto do que eu tenho. Então, existe essa relação. As ameaças podem se tornar oportunidades e as oportunidades também podem se tornar ameaças. E aqui é um exemplo desse exame que eu falei para vocês. Eu usei o exemplo do exame laboratorial que os médicos fazem na saúde humana. Né, ele tem lá os indicadores. Aqui nós colocamos, ó, isso aqui é um diagnóstico que pode ser feito em uma empresa. Eu tenho os pontos fortes e os pontos fracos no momento oportuno nós vamos falar, né? Mas o importante aqui, ó, é no ambiente externo eu poder identificar, né? Se eu tenho uma ameaça de um novo concorrente, se o mercado não está crescendo, se tem, né, determinações aí de órgãos reguladores que de repente vão complicar, né, ou vão gerar algum tipo de problema, né? Ou se eu vou considerar que eu tenho oportunidades, novos mercados, novos produtos, ou se de repente o Brasil não vendia, né, para determinado país, agora foi feito um acordo, eu posso começar a exportar, isso pode ser uma grande oportunidade. Eu posso encontrar no diagnóstico, no exame que nós vamos fazer, ou que podemos fazer na empresa,
o que tem de oportunidade, o que tem de ameaça. E depois que isso aqui é identificado, a gente circula, marca e vai pensar em um planejamento para aproveitar essa oportunidade ou como, de repente, minimizar o impacto. Porque se a ameaça está no ambiente externo e eu não consigo controlá-la, eu posso tentar minimizar esse impacto, né? Como se eu for sair e tem previsão de chuva, não, peraí, eu sei que eu devo levar uma sombrinha. Né? Eu olhei a previsão, tem mecanismo de verificar, né, essas informações, então eu me protejo com relação a isso. E aqui são outros exemplos, né, de situações externas, tanto ameaça quanto oportunidades, que poderão, né, influenciar no produto. Eu não vou ler todas, né, para a gente não tomar muito tempo, porque o que eu gostaria mesmo de falar para vocês era que nós podemos sim e temos, né, essa necessidade de olhar para o ambiente interno, né, o foco nas pessoas, nos processos, né, o foco na estrutura, mas também devemos ter esse olhar aberto para o que está acontecendo lá fora da empresa. Aquilo que está mais próximo, né, que eu interajo, e aquilo que está um pouco distante, mas que causa uma influência direta. Né? Então, aqui, professor Ortiz, eu encerro um pouquinho, né, e faço a mesma reflexão. Né? O que está acontecendo lá fora? Como eles impactam, né, na oferta ou na procura que os clientes podem ter, né, nos produtos da minha empresa. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Talvez se eu falei Sim. alguma coisa nova, Tranquilo. E de repente vocês não tinham ouvido falar, não tem problema. É importante vocês guardarem os materiais. E um ou outro assunto, que às vezes é tópico mais técnico que a gente fala aqui, ele vai ser falado novamente, igual possivelmente algumas coisas foram mencionadas em fundamentos de administração, agora a gente fala aqui, nas próximas disciplinas talvez esteja repetido, ou talvez na nossa própria disciplina a gente fala novamente, aí vocês vão começar a se familiarizar um pouquinho, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiser fazer alguma colocação antes de passar para o professor Ortiz, vocês estão à vontade. Bom, eu estava muito bem contextualizado, né, João? Acredito que tenha ficado bem fácil para eles. Tá? Só, pessoal, lembrando para vocês que o professor João Gabriel iniciou a apresentação, porque 8h30 ele deixa de participar da aula, para ir participar de uma aula do agronegócios, né, João? Isso mesmo. Tá? Eu esqueci até de mencionar, né, isso. Mas tranquilo, o pessoal aqui é bem... Tá? E aí, então, meu povo, surge eu com a sequência da aula, né? Com a sequência da aula, em que eu separei algo, uma fala, tá? Que dá sequência daquele material que foi disponibilizado para vocês e que amplia o nosso debate, ok? Só queria lembrar ao João, vocês, que esses dois materiais aí, esses dois slides, nós vamos colocar lá no ambiente virtual para que vocês possam ter acesso também. Né, João? Sim. Então, podemos esquecer de fazer isso, mas legal. Joia. Pessoal, vocês estão vendo o que eu estou conseguindo apresentar? Ou... Tá legal? Sim, tá bom. Sim. Tá bom, tá dando para ver certo. Muito bem. Então, povo, vamos dar sequência. O que eu queria trabalhar com vocês hoje é essa questão que o João está trabalhando, que são os fatores. Eu só vou ampliar um pouquinho mais, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Nós vamos ver aqui alguns conceitos, falar de mercado, fatores de impacto, e vamos concluir. Certo? Bom, nos aspectos conceituais, eu sempre gosto de reforçar aquilo que nós já vimos, né? O que é comercializar. Então, lembra que nós tínhamos visto que essa comercialização nada mais é do que uma das etapas de todo o processo que ele que ele se situa na distribuição. Nós temos que pensar a etapa da comercialização como uma etapa de distribuição do produto, né? Ele sai lá do campo
né? Do campo ele pode sofrer ou não outras transformações, né? Certo? Maior número de transformações, o menor, seja como quiser. E aí ele chega para o consumidor final. Esse ato de chegar e de possibilitar que o consumidor final tenha acesso ao bem ou ao serviço é a tal da comercialização, né? Lembro a vocês aquilo que nós tínhamos falado, que comercializar não é apenas vender, né? Existe um conjunto de etapas nesse processo, existe um conjunto de etapas, mas que basicamente, principalmente, comercializar passa a ser a encantar o cliente, tá? Se encanta, vende. Se encanta, consome. Se encanta, fala bem do produto. Então, o ato de comercializar é um ato de encantar pessoas. Tá legal? Bom, como o João estava falando, né? Esse ato de vender não é um ato que ocorre tão tranquilamente e que existem inúmeros fatores que podem impactar sobre essa distribuição, sobre esse vender, né? Sobre esse dar acesso à população ao seu produto. E aqui nós separamos 3 fatores básicos, principais, que são os fatores econômicos, os mercadológicos e os comportamentais. Vocês estão vendo que o João já tinha dado uma pincelada sobre os econômicos e sobre os mercadológicos. Então, eu resolvi falar um pouquinho deles, né? Talvez um olhar não tanto na organização, como o João deu, né? E mais no mercado, mais nos aspectos externos, e os fatores comportamentais do consumidor, tá? Lembro a vocês que não é um tema que vai se acabar por aqui, não. Ele tem sequência, nós vamos continuar aprofundando ainda mais. Tá legal? Bom, o que nós entendemos por fatores econômicos? Qualquer fator, qualquer variável, qualquer coisa que venha da economia, que venha de um ambiente externo à organização e que pode afetar o processo de comercialização. Ele pode afetar tanto de forma negativa quanto de forma positiva, né? Vocês acreditam que nós todos estamos sentindo, né, esse impacto apresentado na figura da esquerda, né, que nos últimos meses tem nos preocupado bastante, que é o impacto da inflação. A inflação, como muitos já ouviram falar, conhecem, né, é aquele fenômeno, aquele processo no qual os preços sobem. Normalmente sobem mais do que o nosso poder de compra, né? Sobem mais do que o nosso poder de compra. E aí, isso causa um empobrecimento da população. Bom, se a população empobrece, de alguma forma e outra, vai haver um impacto sobre o consumo das pessoas. Então, a empresa tem que estar organizada, tem que estar preparada para saber que estratégia adotar para que ela perca menos venda, né? Se ela vai trocar de produto por produto mais barato, se ela vai tentar baixar a margem de lucro para segurar preço, se ela vai tentar trabalhar uma outra estratégia de fidelizar clientes, segurar o cliente, etc, etc. Bom, mas veja que a empresa tem poucos instrumentos, as empresas têm poucos instrumentos para se defender da inflação, né? Às vezes um estoque maior, né, que ajuda, mas é um choque, ação de um fator externo que a empresa tem pouco a fazer. E aí ela tem que
se virar nos 30 para ver como é que ela resolve esse problema. Tem uma figura aqui à direita que está mostrando uma foto do PIBinho, né? O PIBinho é o Produto Interno Bruto, tudo aquilo que o país produz dentro do seu território. E o PIB está muito ligado à questão do país crescer ou não. Óbvio que quando um país cresce, tem mais emprego, né? De uma certa forma, a renda da população aumenta, e aí as pessoas, se isso ocorre, as pessoas passam a consumir mais. Bom, a nossa empresa está preparada para aqueles momentos onde que a população tem dinheiro, passa a ter dinheiro, né? E quer consumir mais? Exemplo. Não vou dizer que seja um caso de aumento do PIB, né? Mas com a pandemia, muitas famílias começaram a ganhar auxílios emergenciais de R$600, de R$1.200, uma renda extra, a que tinham, né? E foram ao consumo. Teve segmentos que não sentiram crise, segmento da alimentação, segmento da construção civil, um que outro segmento aí que eu já não saberia dizer, né? Não sentiram crise, porque as pessoas foram muito ao consumo, chegou até a faltar produto, né? E aí vem a pergunta, a empresa estava preparada para isso? Como é que ela faz para se preparar? Se ela não estava preparada, como é que são as estratégias para não perder venda, ou melhor, para ampliar as vendas e lucrar mais? Isso são fatores econômicos, bem como num processo de recessão. Recessão é quando a produção de um país diminui de ritmo, né? E aí há um aumento nas demissões, né? Se aumenta as emissões, a população fica com menos renda. Esse PIB aí que o cara está mostrando, ele fica um PIB pequenininho, né? Só olhando com lupa para ver ele. E isso afeta a venda. Como fazer para ver disso? Isso são alguns dos poucos exemplos do que são os fatores econômicos, né? E esses fatores econômicos que nós apresentamos lá para vocês no texto, certo? Aqui eu trago, como um bom economista que eu sou, eu trago para vocês uma relação entre o que acontece com a inflação e com a produção do país. A linha azul é a produção, então vocês estão vendo que a esquerda aí desse gráfico, né? À esquerda, esse azul sobe e o vermelho declina, né? Então significa que quando a inflação declina, a produção cresce. Quando a inflação sobe, a produção declina, entramos em crise, né? Certo? E vejam que quando sobe a inflação, em alguns termos, ela anda meio de lado, né? Ela não sobe tanto. A produção ela também anda meio de lado. E quando, a partir, nesse grafo, né? A partir de 2014, quando a inflação sobe, certo? A produção declina bem significativamente. Então, isso aqui é só para ilustrar como um fator externo impacta sobre a comercialização. Eu estou vendo, então, que depois de 14 tem crise e as vendas tendem a ter declinado, né? E porque a inflação aumentou. E aí, quando a inflação aumenta, os preços dos produtos sobem, o nosso salário não sobe na mesma proporção e as pessoas começam a comprar menos. E se as pessoas passam a comprar menos, as empresas passam a vender menos. Então, isso é problema, tá? E cabe à empresa, ela estar preparada para isso. Tá? Aqui, então, de novo, uma análise só para complementar, né? Certo? Quando o PIB, que é o de vermelho, sobe, a taxa de desemprego cai, ou seja, se emprega mais, e quando a produção declina, o desemprego aumenta. Então, vocês vejam que produção está ligada à inflação, porque a inflação faz a produção variar, e quando a produção varia, né, ela impacta sobre a empregabilidade das pessoas. E ninguém quer ficar desempregado, né? Bom, o que entra também nessa análise de fatores econômicos? Os ciclos, né? A economia é feita de ciclos. Existem ciclos de crise, que se produz menos, e ciclos de crescimento, onde a economia produz mais. Ortiz, Oi. eu Pode falar.
desculpe interromper. Eu vou me despedir de vocês agora, que eu preciso ir para outra turma. Uhum. E a gente vai se falando, né? Estaria à disposição dos alunos, né? Que se precisarem falar, lá no grupo lá tem o nosso WhatsApp. Se quiser escrever para a gente, pode escrever até no particular, é melhor do que no grupo, porque se vocês colocam dúvida lá, às vezes, pelo volume de conversa lá, a gente não consegue observar, né? E até a próxima aula, né? Para a gente poder se encontrar aqui. A próxima aula. A próxima semana é material e daqui 15 dias, né? Acho que é na semana do dia 20. Nós teremos um encontro ainda antes do recesso aí do Natal. Parece que sim. Então tá. Ok? Então, boa noite. Legal. Tchau, pessoal. Boa noite. Ó, e lembrem não sei se vocês têm um grupo só de vocês, alunos, ressaltem para os seus colegas a importância deles poderem continuar no curso, tá bom? E assistindo todas as aulas. Muito bem. Ele não faz Boa jogo. noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Legal. Então, dando sequência, o que eu estava tentando dizer é o seguinte: as empresas, as vendas, o processo de comercialização, ele é influenciado por esse fator econômico, que são os ciclos da economia. A economia entra em crise, vende menos, comercializa menos. Isso é ruim. Quando ela comercializa menos, ela perde dinheiro. Quando a economia está em crescimento, momentos de crescimento, como diz aqui, né? Ela vai vender mais, ela vai comercializar mais e ela vai lucrar mais. Se no processo de vender mais, comercializar mais e lucrar mais, ela vê que tem espaço para vender ainda mais, ela contrata mais pessoas, ela compra mais as fábricas, né? As fábricas vão ter que produzir mais. Para produzir mais, vão ter que contratar mais funcionários, né? Para produzir mais, vão ter que comprar mais insumos, então vai ter que comprar mais carne, mais couro, mais tecido, né? E aí, então, vejam que isso tudo é um conjunto de engrenagens, né? Que giram sincronamente, tá? Então, por isso que a organização, a empresa, quando ela está trabalhando, ela tem que estar atenta para esses fatores econômicos. Ela tem que pensar, bom, como farei se acontecer uma crise? O que farei se a economia melhorar? Vou ter espaço para atender todo mundo? O que eu faço da vida? Tá? Muito bem. Entendendo isso, eu venho aqui para aquelas informações que estão no texto de vocês. Né? Certo? Que então, fatores mercadológicos são, de uma forma, fatores que estão no campo dos negócios. Tá? Fatores que estão nos campos do negócio e que influenciam o processo de venda, que influenciam o processo de comercialização. Tá? Aqui, então, o texto nos traz que a questão dos tributos, da tecnologia, da compra de outros países e da legislação podem impactar sobre as vendas de uma empresa, né? Certo? Pode vir produto importado mais barato do que nós vendemos, e aí o nosso produto fica sem competitividade, aí nós perdemos venda. O que vamos fazer? As tecnologias mudam e a minha empresa não está preparada para essa alteração de tecnologia, e aí começa a perder espaço no mercado, começa a perder venda. Como fazer? Né? Tem uma questão de concorrência, que nós vamos falar depois. Tem uma questão de lançamento de novos produtos, ou deixar a loja sempre bonita, né? Para atrair consumidores. Tem uma questão das promoções de vendas, né? Saber criar instrumentos para atrair os consumidores à sua loja, ao seu produto, seja ela uma loja virtual, seja ela uma loja física, não importa. Mas tem que ter certos atrativos que chamem a atenção do consumidor em relação ao produto que a nossa empresa, que a empresa que vocês estão representando, oferece. E também tem uma questão de fornecedor, né? Os fornecedores, prestar muita atenção nos fornecedores, porque se às vezes os fornecedores causam problemas, esse problema pode impactar sobre a minha empresa, e aí a minha empresa pode perder dinheiro, certo? Tudo isso que nós falamos, esses fatores mercadológicos, impactam, estão dentro de um grande ambiente da gestão empresarial.
né? Vejam que ela afeta mais diretamente, essa parte rosada mais clara, ela afeta mais diretamente a gestão, mas os outros, de uma forma menos direta, também impactam a gestão. Então, cabe à empresa criar estratégias, criar instrumentos de gestão, de organização da empresa, para trabalhar esses fatores mercadológicos. Trabalhar no intuito de perder menos dinheiro, tá? Perguntas, dúvidas. Perguntas e dúvidas. Nada, gurias? Então, quando nós falamos desses fatores econômicos, bom, desculpa, encerramos a questão econômica e partimos para a questão mercadológica. Então, ó, só para recordar, antes nós estávamos falando de questão, opa, desculpa, eu me perdi aqui. Os fatores econômicos, nós estamos falando, então, dos fatores mercadológicos, certo? Esses fatores mercadológicos são que impactam sobre a gestão, sobre a organização da empresa. Ok? Muito bem? Quando nós falamos em fatores mercadológicos, o que vem, a principal ideia, é mercado. E o que é o mercado? Né? O mercado é o lugar onde se negocia, onde se vendem e se compram mercadorias. Tá? Onde se compram e se vendem mercadorias. Um lugar, aqui fala em lugar público, um lugar ao ar livre, um recinto fechado, onde se negocia bens e serviços. Aí eu vou perguntar, então, para a Poliana. Ô, Poliana, o que tu acha dessa definição? Tu acha que ainda ela está atual? Eliane, Rosilaine? Pois é, essa definição já não está mais atual. Porque hoje em dia nós vemos que para comprar alguma coisa, para comprar um bem, um serviço, nós não precisamos de um lugar, nós não precisamos de um recinto. Podemos fazer negócio via smartphone. Podemos fazer negócios via rede social, né? Então, qualquer lugar onde se possibilite a venda e a compra, a interação desses dois agentes é mercado. E é isso que nós temos que entender. Tá? Hoje em dia, a ideia de mercado, ela perpassa essas visões antigas, certo? E assume novos contextos. Contextos mais modernos, é óbvio. Né? Certo? Bom, aí eu trago, óbvio, a figura de um sistema de comercialização, não vou dizer antiquado, né? Certo? Mas característico de um período anterior, onde o cara tinha uma banquinha, tinha um lugar onde ele negociava. Isso existe ainda? É claro que existe. Isso ainda continua e tende a continuar. Certo? Mas vejam bem que, além dessa sistemática de negociação, nós vamos ter outras sistemáticas. Sistemáticas essas que fazem parte do nosso dia a dia hoje, né? Fazem parte da nossa situação de comprar pelo smartphone, de procurar na internet, de pagar com cartão de crédito, de procurar muitos produtos, pesquisar os produtos, procurar e pesquisar, né? E importar, comprar do exterior, etc, etc. Certo? Então, isso é mercado. O que nós temos que saber do mercado é que é qualquer lugar
é qualquer local. E não tem mais essa questão de ser local. Aberto, fechado, pré-definido. É qualquer local. Tá bom? Certo? Bom, para entender mercado, eu tenho que entender que todo mercado ele é feito de dois fatores reguladores. A oferta e a demanda. A demanda é o consumo. A demanda representa o ato de consumir, o ato de comprar. Né? E o perfil da demanda, é bem definido. Né? O perfil da demanda ele nos diz assim, quanto mais caro for um produto, menos as pessoas compram. Quanto mais barato for esse produto, mais as pessoas compram. Bom, então, aí eu defino como é que é a característica do consumidor. Porém, o mercado não é só feito de quem oferta, é feito também, não é só de quem consome, é feito também de quem oferta, de quem vende, de quem leva o seu produto a um determinado lugar e oferece, né? Esse cara também faz parte do mercado. Então, são essas duas forças aí, a demanda e a oferta, que regulam esse tal mercado. Porque não adianta ter demanda se não tiver oferta de produto. Não adianta ter oferta de produto se não tem quem compre. Então, entendam, vejam que é fundamental que exista um equilíbrio entre a demanda e a oferta. Não adianta ter muita oferta e pouco consumo, como também não adianta ter muito consumo, muitas pessoas querendo consumir e não ter produto. Né? Nós vimos há pouco, últimos meses atrás, que aconteceu com o álcool, né? O álcool 70, o álcool gel 70, né? Todo mundo queria comprar e não tinha produto, o preço subiu muito, né? Certo? Também, como em época nós somos muito ligados à área agrícola, né? Tem alguns produtos que, na época da colheita, tem muita oferta, o preço cai. Né? Não tem tanta demanda para tanta produção, e aí o preço cai. Só que nos períodos da entre-safra, quando não tem produção, o preço desse produto sobe, e aí ele fica caro. E por que isso ocorre? Porque tem muita demanda e pouca oferta. Então nós temos que entender que todo o mercado é feito é regido por essas duas forças, demanda e oferta. Talvez vocês já tinham visto isso, né? Certo? Talvez vocês já tinham visto isso, mas é só para relembrar. Um detalhe interessante é que no mercado, o que se sobressai é a tal da concorrência. Ou seja, a disputa entre várias empresas, entre várias organizações. O que elas disputam? Elas disputam clientes. Vamos entender que o mercado não é algo ilimitado, não. O mercado, ele é limitado, ele é restrito, tá? E para que alguma empresa, alguma organização cresça, alguém vai ter que perder espaço. Para uma empresa ganhar clientes, outra vai ter que perder clientes. Então, é por isso que as empresas, muitas vezes, acirram muito a concorrência, concorrem muito entre si. Por quê? Porque elas precisam aumentar as vendas, né? E as outras não querem perder vendas, certo? Então, aí começa o processo de inovação, de diferenciação. O que eu estou tentando mostrar aqui, do lado, nessa figura das duas pessoas, né? Um subindo o morro, escalando, um nível de esforço maior, né? Mas está crescendo, enquanto vem um outro com uma tecnologia, certo? Que lhe permite subir mais rápido com menos esforço. O que vai acontecer? Possivelmente vai ser esse cara do capacete, vai ser esse cara aqui de baixo que está comemorando, né? Que está na parte verde do gráfico. Porque ele que vai ganhar espaço, vai ganhar clientes, vai vender mais, vai lucrar mais. Enquanto que os outros que não acompanharem vão estar nessa parte vermelha aqui do gráfico, onde eles vão perder participação no mercado, eles vão vender menos e eles vão perder dinheiro. Então, toda empresa, quando nós pensamos em fatores mercadológicos,
elas têm que estar orientadas para um processo de concorrência. Sempre buscar melhorar mais, inovar, para que elas possam se sair melhor nesse processo de disputa, nesse processo de concorrência. Contudo, tá, nós temos que entender que as empresas a maioria das empresas não atuam todas no mesmo mercado. Elas atuam em mercados diferentes, como está demonstrando aí a figura. Existem vários tipos de mercado. Tem mercados como esse monopólio, onde a concorrência é muito menor, onde, como está mostrando aqui, tem apenas uma organização que oferta para muitas pessoas. Poderíamos pegar o caso do fornecimento de energia elétrica, poderíamos pegar o caso do fornecimento de água em nossas casas, né? Certo? Onde eu tenho uma empresa que domina esse mercado. E esse pessoal, esses consumidores, esses demandantes, como eles dependem de uma única empresa que oferta, elas são reféns, estão presos. E aí tem que aceitar essa condição, né? Existe um outro tipo de mercado, onde a concorrência é um pouco maior que o monopólio, mas ainda assim, de um modo geral, ela é pequena, que são os oligopólios, onde, como está mostrando aqui a figura, são poucas empresas ofertando um produto, para muitos consumidores. O que vai acontecer, então? Vai ter mais concorrência do que em relação ao monopólio? Vai, com certeza vai. Porém, essa concorrência ainda vai ser restrita a esses três. E esses três, em alguns momentos, podem fazer o quê? Podem fazer acordos entre si para aumentar a sua lucratividade. Mas, para aumentar a sua lucratividade, obrigatoriamente, eles vão ter que prejudicar o consumidor. E aí o consumidor sai perdendo. Tá? Como essas três controlam o mercado, elas vão poder impor condições aos consumidores. E os consumidores não têm para quem fugir, porque estão presos esses três fornecedores, vão ter que se submeter às regras impostas por esses três. O contrário total disso chama-se concorrência perfeita, que é esse aqui de baixo, esse mercado do lado direito embaixo, onde se tem um grande número de ofertantes, de vendedores, de produtores, para um grande número de consumidores, demandantes. Então, o que acontece? Aqui é a parte do mercado onde tem maior grau de concorrência perfeita, onde as empresas vão concorrer por preço, por qualidade, enfim, por um conjunto muito amplo de fatores, porque cada uma precisa competir com a outra para poder conquistar um desses clientezinhos. Então, ela vai ter que diferenciar, fazer mágica, criar uma estratégia que seduza, que encante o consumidor e que faça ele comprar da sua empresa. Tá? Lembro, de novo, mercado. O que é mercado? Aquele lugar onde se negocia. Tá? O que regula esse mercado? A demanda e a oferta. Mas cuidado, nesse mercado, a concorrência é sempre aquele elemento principal que regula, que deixa ele em equilíbrio ou não, certo? Mas essa concorrência nem sempre ocorre da maneira como nós queremos. Nem sempre ela ocorre da maneira mais ampla possível, como seria o caso da concorrência perfeita, ou como diz o quadro, competência perfeita. Tá? Em espanhol, competência perfeita é igual a concorrência perfeita. Aqui seria o melhor dos mundos. Mas não é sempre assim. Existem mercados com menor grau de concorrência, que é esse monopólio e esse oligopólio. Tá? Certo? Muito bem. Como exemplo de fator mercadológico, eu trago a tecnologia. Né? E aí, vocês estão vendo uma figura normal do dia de hoje, a pessoa vai fazer suas compras e paga com cartão de crédito. Será que uma empresa que hoje não vende com cartão de crédito, ela está perdendo vendas? Será que uma empresa que não se adequou tecnologicamente
a venda com cartões, ela não está perdendo venda? Alciene, quer falar alguma coisa? Eliane, quer falar alguma coisa? Eu acho que a tecnologia é muito importante, né? No desenvolvimento aí. Eu creio que perde venda, sim. Eu mesmo já fui fazer compra e não tive como efetuar porque eu não tinha dinheiro, só tinha um cartão e a Teve maquininha não que, estava funcionando e não teve como eu fazer a compra. teve que voltar para casa sem o produto. Sim, sim. E a empresa deixou de fazer uma venda. Deixou de fazer uma venda. É. O que nós temos agora como evolução nessa outra figura aí? Hoje em dia, o cartão, você tem como a maquininha de cartão tem. Como eu trabalho com cartão, tem um link que você manda para a pessoa, onde a pessoa estiver, ela efetua o pagamento sem precisar passar o cartão na sua maquininha, ou seja, sem precisar você fazer aquela venda. Você pode trabalhar com essa venda. Você envia o link, ele te paga, cai na sua conta do cartão, da maquininha do cartão, necessariamente assim, só está evoluindo cada vez mais. Antigamente era as maquininhas, hoje você pode enviar o link de pagamento da maquininha. Então só vai modernizando cada vez mais. Ô, Poliana, esse link que tu falou, o tal do Pix, Isso, ele pode ser o Pix, mas ele também é o link, como é que fala? É o link de pagamento da maquininha. Tudo bem. Tudo bem. Não tenho conhecimento a esse ainda não. Mas aí eu quero trazer outras coisas. Ó, o que já está em muitas cidades migrando desse pagamento com cartão para pagamento com smartphone. Sim. Né? Então, tu não precisa ter mais cartão, tu vai com o teu telefone, aproxima o teu telefone da maquininha e paga. Então, pode ser que em alguns anos, nossa região de Iporá também vai passar por isso. Mas isso, para muitos, já é o passado. Tá? Na China, o que vocês estão vendo, certo? É uma máquina que você não precisa ter cartão, você não precisa ter celular, você não precisa ter relógio para pagar, você não precisa ter nada. O que acontece? A máquina, esse totem aí, que chama de totem, essa máquina, reconhece a íris do teu olho ou reconhece as tuas expressões faciais e já faz o pagamento. Debita o pagamento dentro da tua conta. Seja ela conta crédito, seja ela conta débito. Não interessa. Tá? Então, você pode ir ao mercado sem carteira, sem telefone. Você para na frente, essa máquina reconhece o teu rosto, caso o teu rosto esteja cadastrado, óbvio, no sistema da empresa, e aí a venda e o pagamento são feitos. Vocês podem estar me perguntando, Ortiz, tá, mas isso não é muito perigoso? Já foi muito perigoso, tá? E por isso que eu apresento essa figura embaixo de azul, certo? Há um tempo atrás, o reconhecimento pela íris do olho, né, o fundo do olho, era muito caro. E aí algumas empresas fizeram um sistema de analisar as suas expressões faciais. As primeiras faziam com 17 pontos, 17 ou 20 pontos da expressão facial. Através desses pontos reconhecia o teu rosto ou não e fazia o débito. Agora, vejam, essa figura azul, ela está demonstrando, tá, que além dessa bola redonda, é o reconhecimento da íris do teu olho. Cada pessoa tem uma íris diferente. É muito difícil uma pessoa ter a mesma íris ou uma íris muito parecida, semelhante a uma outra pessoa. Isso é quase impossível. Mas se caso isso exista, os chineses já têm um reconhecimento facial, de que antes era 20 pontos, para agora mais de 300 pontos do teu rosto. Então, o que acontece?
começa a ficar muito, mas muito difícil a máquina ter que confundir com outra pessoa. Então, tu chega na loja, olha para a máquina, passa as tuas compras, passa o código de barra, né, das tuas compras, olha para a máquina reconhece o teu rosto e debita na tua conta, seja no crédito ou no débito. Isso já existe. Só para vocês terem uma base, eu estava assistindo um vídeo sobre a China, né, um país lá. Em 2030, eles querem abolir com as compras em cartão de crédito e eles querem abolir ou reduzir muito, mas reduzir muito mesmo, as compras com o smartphone. A maioria das compras vai ser com o rosto da pessoa. E aí vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Como o impacto da tecnologia afeta o consumo das pessoas. Tá legal? Certo? Bom, tem uma questão de marketing também, que é um fator mercadológico. E aí, nessa figura, eu estou tentando mostrar para vocês a evolução do marketing, né? Certo? A evolução do marketing. Olha, no primeiro, na figurinha bem da esquerda, era o panfletinho. No início, o marketing era feito com panfleto, entrega de casa em casa. Em algumas cidades, no nosso Porá, isso ainda funciona bem, né? O marketing migrou para o jornal. O marketing migrou para o jornal, né? Porque as pessoas liam muito jornal, então começou a aparecer propagandas no jornal. Do jornal passou para o rádio. Anúncios de produtos no rádio. Do rádio passou para a televisão. Da televisão passou para o computador. E do computador passou para o telefone. Qualquer rede social que nós entramos tem propaganda. Qualquer notícia que nós formos olhar tem propaganda. E propaganda é marketing. Então vejam, e óbvio que uma não exclui a outra, né? Hoje nós temos que essa evolução, mas mesmo com essa evolução, ainda continua existindo o panfletinho, ainda continua existindo o marketing na rádio, etc, etc. Mas são evoluções que tendem a buscar aumentar a venda das empresas, né? E tem aquela boa máxima, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, precisamos pensar nisso. Tá? Quando falo em fator mercadológico marketing, eu coloquei aí uma evolução dos marketings, né? O marketing lá dos anos 80, a ideia era baseado em vender o produto, o objetivo era vender o produto para o maior número de pessoas possíveis. Nos anos 90, né? Certo? Já sai um pouco do objetivo da venda do produto, mais para satisfazer o cliente e fazer com que ele consuma mais da mesma empresa, que nós chamamos de retenção de consumidores, né? A ideia aqui, então, já passa não mais de um consumo em massa, mas para um consumo de produtos diferenciados, né? Onde o consumidor já está um pouquinho mais atento, ele já pesquisa um pouquinho mais do que antes, né? Anos 2000, nós temos o marketing 3.0, e aí já é aquela história que nós falamos na aula passada, não apenas vender o produto, mas gerar uma experiência, né? Fazer com que a pessoa goste, recomende o teu produto para outras e possa ajudar a empresa a melhorar o produto, por isso essa história de colaboração. E o marketing dos produtos é feito em cima dos valores das pessoas e dos valores das empresas. O que está se falando no século XXI, né? Agora nós, 2020, 2030, esse marketing 4.0. Um marketing mais voltado para a informação, informar o que o produto faz, o que o produto traz. Um mercado mais voltado para colaboração, então o consumidor colabora para melhorar o produto. E vejam com que muda de novo, né? Ó, vem para um produto que agora já é mais, que volta a ser personalizado. O que é personalizado? Diferente. O Ortiz que é de um tipo, o outro Ortiz que é de outro tipo. E o marketing mais focado em pessoas. Tá? Certo? Gurias, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, tô tranquilo.
Beleza. Então, e aí, fator mercadológico, eu trago a China. Tá? Sempre que nós lembrávamos da China, o que nós lembrávamos? Dessa figurinha da esquerda. Né? Produtos de baixa qualidade, produtos baratos, e eram baratos porque tinham muitas pessoas produzindo, empresas que não se preocupavam com sustentabilidade, com nada. Né? Empresas que copiavam o produto dos outros, certo? E saíam vender mais barato e vendiam. Mas nós sempre associávamos a produtos de baixa qualidade. Essa figura do meio está demonstrando uma mudança na forma dos chineses ver sua produção. O que vocês vêem no meio em cima é um museu que ganhou um prêmio mundial de design. Então não tem eles ganham premiação porque eles acharam o museu mais bonito, a estrutura mais bonita. Embaixo tem um outro prêmio, né? Um prêmio de design, Estrela Vermelha, que a China ganhou em 2019 no mundo pela produção dos seus produtos. Então, esse termo que tinha Made in China, que era atrelado a produtos de baixa qualidade, começa a mudar. E eles começam a adotar uma terminologia nova chamada Design China. Não substituem o Made in China pelo Design China, porque eles não querem ser vistos como produtores de objetos de baixa qualidade. Eles querem ser vistos como um país que produz tecnologia, bem feito, produtos bons. Por que eu trago essa figura da direita, onde tem dois telefones, um com a bandeira dos Estados Unidos e outro com a bandeira da China? Porque nós estamos vendo que existe uma batalha entre os dois maiores países do mundo, lutando pelo 5G. O 5G é aquela tecnologia do celular que em 15 segundos você baixa um filme completo. Então, uma internet ultra, mega rápida. Né? Quem é que domina a tecnologia? China e Estados Unidos. A China copiou dos Estados Unidos? Não. Ninguém copiou ninguém. Eles desenvolveram diferente. Então, vejam que a China deixa de ser um país que copia tecnologias para ser um país que desenvolve tecnologias. Né? E isso é importante porque é um fator mercadológico que impacta sobre consumo. Né? Há 15 anos atrás, para nós comprar produtos chineses, nós tínhamos que recorrer a alguém que ia buscar no Paraguai. Hoje nós estamos comprando direto, via internet. Né? E em 40 dias, 50 dias está aí. Então, isso muda muito. Sacando os fatores mercadológicos, tem também os fatores comportamentais, que tratam de como os clientes, os consumidores, definem as suas prioridades de compras. E aí eu estou trazendo a figura de uma mudança de comportamento. Né? As pessoas que tinham uma vida sedentária passam a querer ter uma vida mais saudável. Né? Estão substituindo alimentos menos saudáveis por alimentos mais saudáveis. E isso afeta hábito de compra, isso afeta comportamento de compra. Será que as empresas estão atentas para isso? Deveriam, né? Certo? Deveriam, porque os fatores comportamentais são aqueles que envolvem o consumidor com a empresa. São aqueles fatores que transformam o produto ou dão ao produto um significado emocional. Então, a pessoa não está comprando o produto por comprar o produto. É porque ela tem uma certa ligação emocional. Porque ela gosta do produto. Ela cria uma ligação dela com o produto e ela dá preferência a esse produto em relação aos outros. Da mesma forma que, em algum momento, né, o consumidor começa a ter uma ligação emocional não apenas com o produto, mas com a empresa. E a empresa começa a ter uma importância na vida da pessoa. Aí a pessoa vai só comprar da mesma empresa, vai só comprar do mesmo produto, e assim por diante. Outro fator comportamental importante é a influência do entorno. O lugar onde a pessoa vive começa a influenciar no comportamento de consumo. Tá? Certo? Então, se você está começando a viver mais com pessoas mais saudáveis, os seus
comportamentos de consumo serão mais saudáveis, né? Se você está começando a viver com pessoas que, vamos dizer, viajam mais, você vai começar a surgir interesse por viagens e assim por diante. Então, isso faz mudar o comportamento e esse comportamento altera o consumo. Também tem uma questão que o comportamento, esses fatores comportamentais estão ligados à busca por informação de produtos. O que antes acontecia, mas de uma certa forma, numa magnitude menor, agora acontece uma magnitude maior, porque é fácil buscar informações pelas redes sociais, pelo smartphone, pelo computador, pela internet, etc, etc. Outro fator comportamental que define o que as pessoas compram ou não compram são as suas decisões de longo prazo. Vou comprar um telefone novo, legal, eu quero aquele telefone, última geração, com aquelas câmeras fotográficas maravilhosas, legal. E aí eu vou passar 5 anos pagando o telefone. Oh, peraí, vale a pena ficar pagando 5 anos para ter um telefone, se eu nem tiro tanto foto assim? Né? E aí então começa a se pensar, vale a pena eu criar uma dívida tão grande para esse consumo? Vale ou não vale? E isso são análises de fatores comportamentais que interferem sobre o consumo. Nesses fatores comportamentais, eu já tinha falado isso para vocês. Maslow define que o comportamento das pessoas está ligado às suas necessidades. Né? As pessoas direcionam primeiro as suas aquisições para as necessidades fisiológicas, aquelas ligadas à alimentação, fome, sede, sono, repouso, abrigo, desejo sexual e outras necessidades fisiológicas. Depois que atendeu a essa necessidade, o consumidor vai pensar na outra necessidade, que é a segurança. Vejam, fisiológico está na base da pirâmide, então é mais importante. Depois vem a segurança, que é a segurança física, a segurança do emprego e da renda, né? A segurança da família, a saúde, etc, etc. Então, ele vai primeiro pensar nas fisiológicas, depois ele vai pensar no consumo que mantém um determinado grau de segurança para ele. Depois, ele vai pensar naqueles consumos, certo? Que ligam ele ao seu entorno social, que é as aquisições ligadas à amizade, aceitação por amigos, companheiros, a troca de afeto, amor, entre outros. Participar, então, daquele churrasquinho entre um grupo que você quer se inserir, né? Participar de um evento onde um grupo que você quer se inserir vai, né? Participar de um grupo de dança, de algum evento que você acha interessante, etc. Tá? Satisfeito essa terceira necessidade, esse terceiro grau de necessidade, parte-se para o quarto grau, que são as necessidades que afetam a autoestima, que melhoram a autoestima. São todos aqueles consumos que melhoram a autoconfiança das pessoas, a autoestima, a aprovação social. E o que é aprovação social? O que os outros acham de você e o respeito dos demais para com você. Existem compras, produtos que, de uma certa forma, tentam dizer quem você é. Isso às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes é só querer se aparecer, mas às vezes funciona também. Tá legal? E por final, a última necessidade que o consumidor busca realizar é a autorrealização, que aí é aquela do desejo. O que eu desejo para mim, né? Certo? Não vou ser feliz se eu não tiver isso aqui. A minha vida não vai ser boa se eu não tiver isso aqui. Certo? Então, estão relacionadas à realização própria e potencial de autodesenvolvimento da pessoa. Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu sei que nós estamos avançando um pouquinho da hora, mas precisamos tocar. Alciene, queria falar alguma coisa? Não, só tô falando que tá tranquila a aula.
Então tá, joia. Vamos lá. Nós já estamos indo para a finaleira. Tá? Bom, dentro desses fatores comportamentais, quatro núcleos se sobressaem. O comportamento das pessoas é afetado pela cultura, pelas suas crenças e seus hábitos. Indianos não comem carne de vaca. Por quê? Porque na crença deles a vaca é sagrada. Árabes não são chegados a comer carne de porco. Por quê? Porque na crença deles, comer carne de porco não é certo. Né? Algumas culturas não aceitam o hábito do fumo, da bebida alcoólica. Então, vejam que depende da tua cultura, né? Da tua cultura, daquela, como é que eu vou dizer, se a pessoa é germânica, italiana, né? Certo? Isso define o comportamento de consumo das pessoas. Ou de não consumo, porque algumas culturas também estão muito ligadas ao ato de consumir menos e poupar mais. Outro fator comportamental que é importante, que impacta sobre o consumo, é a questão social. Aquilo que nós estamos falando. Né? A classe social que eu pertenço, de certa forma, impacta sobre o que a pessoa consome. O grupo de referência, se esse grupo tem um padrão de consumo e a pessoa quer entrar nesse grupo, nessa tribo, né? Certo? Ele vai ter que participar do comportamento de consumo parecido ao que o grupo tem. Entra a questão da família, porque a família também é uma parte de um grupo de referência. Então, conforme o que a família faz, consome, isso impacta sobre o padrão de consumo das pessoas. E nos últimos tempos tem aparecido muito a questão dos influenciadores, principalmente esses influenciadores digitais, né? Que eles demonstram o que pessoas de determinados grupos estão consumindo, e aí você, querendo pertencer a esse grupo social, você passa a consumir isso ou não. Tá? Na verdade, pensem que o influenciador social não é só aquele cara fútil, embora muitos sejam, mas o influenciador social pode ser aquele cara que demonstra algumas qualidades, alguns benefícios que o produto tem e que a empresa não estava conseguindo demonstrar. Aí ela contrata alguém para tentar demonstrar isso. Certo? Dentro dos fatores comportamentais tem a questão pessoal, né? A questão das pessoas em si, e não do grupo, que até então nós tínhamos visto do grupo, né? E agora nós vamos começar a ver das pessoas. Bom, e aí? O que afeta o consumo das pessoas? Vai afetar a idade, pessoas com maior idade têm um padrão de consumo, pessoas mais jovens têm outro padrão de consumo. O ciclo da vida, né? Se esse ciclo da vida já está de aposentadoria, se está em ascensão profissional, se está agora, se no momento a pessoa está entrando na fase produtiva, ou seja, recém arranjou um emprego, está começando a sua vida profissional, isso afeta também o padrão de consumo das pessoas. Por obviedade, a condição econômica. É sabido que a condição econômica das pessoas tende a melhorar conforme elas vão envelhecendo. Né? Isso não é para todos, mas de uma maneira geral funcionaria assim. Então, pessoas em condição econômica vão ter um comportamento de consumo, pessoas com outra condição econômica vão ter outro comportamento de consumo. Ou seja, pessoas mais ricas consomem de uma forma, pessoas menos ricas ou pessoas com menos condições financeiras vão ter outro padrão de consumo. Tá? Existe a questão do estilo de vida das pessoas. Tem pessoas que optam por estilo de vida mais simples, né? Existem pessoas que optam por estilo de vida mais luxuosos, cada um com seu tipo de
consumo, e tem por personalidade, né? Tem pessoas que são mais influenciáveis, tem pessoas que são menos influenciáveis. E assim por diante. Bom, se definido a questão pessoal, nós passamos para a questão psicológica dos fatores comportamentais, que é a motivação, o que leva uma pessoa a consumir, como ela cria a estratégia de definir as prioridades ou não. Tem a questão da percepção, né? Percepção de consumo. Isso me interessa, isso não me interessa. Isso vai me interessar para médio e longo prazo ou não. E aí isso impacta sobre consumir ou não. Tem uma questão de aprendizagem, porque ela já teve muitos consumos parecidos que geraram alguma coisa boa, alguma coisa ruim. Então, se ela associa aquele consumo a alguma experiência negativa, a aprendizagem dela está dizendo que ela não deve consumir. Porém, se o consumo anterior indicou coisas boas, a aprendizagem é positiva, vai fazer ela consumir, né? Por obviedade, certo? E a aprendizagem está muito ligada à experiência de vida. Pessoas com mais experiência de vida têm um padrão de consumo, pessoas com menos experiência de vida têm outro padrão de consumo. E experiência de vida não quer dizer idade, né? Certo? Não necessariamente quer dizer idade. Ok? Tá? E com isso, meu povo, nós encerramos nossa aula. Tá? Nós encerramos com esses fatores comportamentais. E para encerrar a aula, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha, como conclusão, saibam que a empresa precisa conhecer o seu cliente. A empresa precisa conhecer esses aspectos comportamentais, esses aspectos culturais, esses aspectos sociais, para ver qual tipo de consumidor ela quer. Uma empresa não pode querer todos os consumidores ao mesmo tempo. Ou ela não deve querer. Porque em algum momento, algum grupo de consumidores ela vai perder. Então, o que a gente diz é que as empresas deveriam focar no nicho de mercado que elas querem. Focar no tipo de cliente que elas querem. Óbvio que faz parte da conclusão dizer o seguinte: não adianta apenas ela pensar no consumidor. Como nós vimos, a empresa tem que saber se organizar e estar preparada para os fatores econômicos e mercadológicos. Por quê? Não adianta ela conhecer o cliente se ela não se prepara para imprevistos, fatores econômicos. Não adianta ela conhecer o cliente se ela não se prepara para a alteração tecnológica que o cliente vai querer, vai demandar. Então, ela tem que estar preparada. Certo? Perguntas, dúvidas? Não, para mim tá tranquilo. Então tá. Gurias e quem vier nos assistir, não esqueçam de fazer as atividades desta aula e da aula anterior. Ok. Vocês tiveram alguma dificuldade com as questões anteriores? Eu não. Vocês não fizeram? Não, eu fiz. Então tá. Se tiverem dificuldade, por favor, contatem e vamos discutir, conversar para poder entender. Ok. Certo? Ok, então. Certo. Então, uma boa semana para todo mundo. Se cuidem. Eliane, Obrigada. melhoras o teu irmão, né? Filho, desculpa. Ele vai melhorar, ele vai sair bem dessa. Estamos todos torcendo. Tá bom? Tá Se bom, precisar da gente, nós estamos aí. Ok. Ok. Um forte abraço, uma boa semana e nos vemos daqui a 15 dias. Beleza, professor. Beleza. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.